Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão, mas eu quero que vocês prestem muito bem atenção na história que eu vou contar. Muito. E reflitam depois. Eu me tornei viúva, né? E depois que eu me tornei viúva, aí aconteceu um caso, né, aqui na minha cidade, na igreja. Inclusive, eu perguntei para a moça se eu podia contar a história, né? E ela falou que sim. E aí, eles se separaram, esse casal se separou. Ela se separou, no caso, né? Com 2 meses de casada, ela se separou. Por que eu sei com 2 meses? Ela se separou assim, com 2 meses, ela não saiu de casa, mas se separou. E o casamento se estendeu até 2 anos por conta dele, porque por ela não tinha mais nada a ver. Por que eu sei disso? Porque no dia que ela se separou, Deus me fez sentir, eu sei, ela passou por mim, naquele dia Deus me falou que ela tinha se separado. E depois eu tive a confirmação dele. Dela, ela disse que não lembrava, mas ele me confirmou que foi com 2 meses. Aí eu conto pra vocês. Olha como a gente se perde em algumas coisas. Eu não gosto de fofoca, eu nunca gostei de porta de rua. Eu acho que as pessoas, geralmente quem faz isso é mulher ou homem, quando ele não tem absolutamente nada para fazer na vida. Fica na porta de rua. As pessoas que ficam assim, muitas pessoas que ficam em porta de ruas, elas estão falando da vida alheia. Estão falando da vida alheia. E você não se iluda, não, porque quando essas pessoas estão falando da vida alheia, quando você sai da roda, quando você se levanta para sair da roda, a próxima é você. Viu? Não se iluda, não. E aí, eu nunca gostei. Não gosto. Acho que é uma coisa sem futuro, que as pessoas que fazem isso é sem futuro. Não tô aqui pra jogar indireta, mas se a carapuça servir, aí isso daí já não é mais problema meu. Mas vamos lá. Aí se separaram e de repente, eu tava viúva já, né? E de repente o rapaz começou a telefonar pra mim, porque ele mora em outra cidade. Começou a ligar pra mim. Olha, preste atenção. A brecha aberta, né? Começou a ligar para saber como é que ela estava, para saber se ela já pensava em casar e tal. Eu contava só o que eu sabia, que era pouco. Só que ele estava triste por isso e eu estava assim, sem querer aceitar, porque eu não aceitava que a pessoa se separasse, né? Ainda mais por besteira. Só que quem sou eu na fila do pão para aceitar ou deixar de aceitar alguma coisa? Que juíza sou eu que tenho que dizer se ela fez ou não fez certo, né? E aí eu contava para ele, né? Eu dizia para ele só o que sabia e graças a Deus eu nem aumentava, e também quando ele tentava diminuir ela, eu não deixava. Eu pulava, dizia a verdade, que ela não queria saber nem o nome dele, que ela não queria saber nem de ouvir a voz dele. Nunca menti, que eu acho que isso foi a minha salvação também, de algum momento nessa história. E ele sempre ligando, e olha para ver, eu em vez de fechar a brecha, né? Porque se eu dissesse, olha, irmão, eu não vou ficar conversando com você, eu tenho outras coisas para fazer, Não, eu dava tempo para brecha, quer dizer, dava tempo para legalidade, né? A legalidade ruim, as coisas ruins, né? Porque se você tá falando de alguém que não tá presente naquele momento, você tá abrindo brecha e é na sua vidinha, tá bom? Então vamos lá.
Aí eu falava sempre pra ele. Um dia ele me pediu que eu fizesse uma cesta, porque vocês sabem que eu vim com o médico, que eu fizesse uma cesta e levasse pra ela. Eu falei, irmão, eu posso até fazer isso. Só que ela não quer nem ouvir falar no Senhor. Ela não quer de jeito nenhum. Ela não quer saber se o Senhor tá vivo. Tudo bem. Ele disse, não, por favor, faça só isso e tá tudo bem. Eu digo, tá ótimo. Eu, né, fui fazer a minha parte. Vendedora, fui fazer a minha parte. Tudo bem, fui lá, entreguei, ela não estava em casa, eu voltei para casa, depois ela veio e ela falou, né, que ficou, mas não, eu disse, irmã, vou lhe falar uma coisa, eu vou ligar para ele e você fala com ele, porque assim como eu disse para ele que eu ia levar para a senhora pode pegar o meu telefone e falar com ele. E aí se falaram. E aí você já pode imaginar o que foi que aconteceu, né, porque depois de não querer, não quer mesmo. Mas eu tava abrindo uma brecha. Engraçado que Deus estava me dando o discernimento que saía da minha boca, mas eu não pegava isso. Eu dizia para ele, eu dizia, olha, irmão, você pensa que o inimigo entra na vida da gente pela uma portona? O inimigo entra na vida da gente assim, ó. Eu ainda fazia assim, quer dizer, sair da minha boca o que Deus queria que eu entendesse, mas eu não entendia. Né? É aquele famoso, acontece na vida de uma pessoa, mas não acontece nunca na minha vida. Então Deus estava colocando na minha boca o que era para me fazer, para me fechar a brecha, não, eu deixava abertinha. Aí, tudo bem. Mas como quando você dá legalidade, quando você abre uma brecha, o inimigo tem espaço para fazer o que ele acha que lhe convém, e também tem aquela parte da lei do retorno, né? Olha o que aconteceu. Agora vamos ver o que aconteceu no resumo dessa história. Eu, por ter aberto a brecha, por ter dado legalidade, tinha um amigo que eu achava que era amigo. Mas hoje, eu recapitulando tudo, eu sei que isso foi usado do inimigo, que foi a brecha que o inimigo encontrou, né? E aí, o que foi que eu fiz? Eu fui no cartório com essa pessoa. Fui. Cheguei aí no cartório, Deus falou tudo, Ele me mostrou tudo, que não era para mim não ir, mas como eu tinha dado legalidade para o inimigo, o inimigo achou espaço para me levar até o cartório. E assinei. Fiz. Eu não tenho espaço, não tenho legalidade? Fiz. Com 3 dias, 3. Lembra lá dela? Com 2 meses? Eu fui com 3 dias, uma deles sair da minha casa. Porque com 3 dias eu já sabia que o inimigo tinha colocado esse obstáculo, colocado isso na prova da minha vida, porque eu dei legalidade. Com 3 dias, a máscara que ele usava caiu. Mas não vamos falar sobre isso, né? Não vamos falar sobre isso, por quê? Porque Deus é nosso advogado, justo juiz, e Ele é que nos justifica. Então, essa parte vamos pular. Com 3 dias eu pedi o divórcio. Não queria mais, né? Então, o que eu quero vir aqui hoje dizer para vocês é o seguinte: não faça o que eu fiz. Não dê legalidade para o inimigo. Não dê espaço para o inimigo. A fofoca e a inveja é algo que dá um espaço enorme. Quando você fala da vida alheia, você está dando uma legalidade enorme para o inimigo. Porque você não sabe de nada. Você não sabe de nada da vida da pessoa. Você não sabe nada sobre a pessoa. E você está querendo ser um juiz. Juiz de quê? Juiz como? Então, não dê legalidade ao inimigo, porque ele vai usar isso contra você. Você pode ter certeza.
Sabe aquela história, mente vazia, oficina do diabo? Pois isso é real. Eu tava viúva, isso não é justificativo, eu sei. Mas eu tava viúva, com a mente totalmente, e aí de legalidade, né? Deixei o inimigo entrar. E você pode prestar atenção, você não vê uma pessoa graduada, importa. Você não vê uma pessoa de boa formação, importa. Você não vê uma pessoa que trabalha, né? Importa. Você só vê quem? Quem não tem mais nada para perder, o que já tinha de perder, perdeu. Não tem mais expectativa de ganhar nada, né? Porque até assim, as pessoas assim, que dizem assim, é aposentado. As pessoas que são aposentadas, que têm um gabarito maior, estão viajando. Ou então estão viajando ou estão fazendo algo de muito valor. Não estão se preocupando com ninguém. E engraçado é que eu sempre fui assim. Não me importa. Quem casou, quando eu vou saber, já está grávida. Se a moça foi morar com um rapaz, quando eu vou saber, a moça já tem um menino grande. Nunca me importei, mas aconteceu isso comigo. E por conta disso, eu dei legalidade para o inimigo fazer isso, né? Com 3 dias eu vi a máscara caindo, né? Porque não é de Deus, não é uma coisa que Deus estava no negócio, claro que tinha que cair. Então eu vou falar para vocês aqui, é uma reflexão, uma coisa muito séria que eu tô falando para vocês. Não se importe com a vida alheia. O casamento tá ruim, deixe ele resolver. Ele se resolver, deixe Deus resolver. A filha de fulano de tal fez isso e isso, o problema não é seu. Você quer só ajudar? Não ajude. Ajuda que não atrapalha. Não, eu tenho que dar. Você não é juiz. Não, porque isso. Você tem que cuidar da sua vidinha. E isso é real. Eu tô contando o que aconteceu comigo real. Isso é real. Eu tô lhe dando conselho. Eu tô fazendo você refletir. Tá ok? E hoje essa é uma reflexão. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa com esse vídeo, eu já vou ficar muito feliz. E deixa aqui o joinha se você gostou. Se você quiser fazer qualquer pergunta, pode fazer. Mande para alguém que você sabe que precisa ouvir. Beijos, Raquel Luiz.